Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E quase 2 milhões de trabalhadores podem ser incluídos para receber o PIS/PASEP. Os cadastros de trabalhadores estão sendo revistos pelo Dataprev e os resultados com os elegíveis devem ser disponibilizados a partir de 16 de março. A Dataprev, que faz a gestão dos cadastros de beneficiários, informou que 1 milhão de trabalhadores podem ser incluídos no abono salarial PIS/PASEP dentro do calendário de pagamentos no ano base 2020. Esses cadastros de trabalhadores já estão sendo revistos e representam 3,5% do total de cadastros verificados pela empresa, que foi de 55 milhões. A inclusão de novos beneficiários está em análise, desde a verificação de inconsistências de informações enviadas pelas empresas. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final de inscrição para servidores públicos. Os resultados com os trabalhadores elegíveis devem estar disponíveis a partir do dia 16 de março, no aplicativo Carteiras de Trabalho Digital e plataforma Serviços do Trabalho no portal gov.br. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o corte de 25% do IPI e a liberação do Fundo de Garantia como medida de estímulo à economia. As novas ações devem ser lançadas até o fim deste ano. Paulo Guedes afirmou que o governo federal vai reduzir em 25% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que é repassado aos consumidores. De acordo com Guedes, a indústria brasileira sofre há décadas com tributação alta e o corte no imposto vai permitir a reindustrialização do país. A equipe econômica aposta no crescimento extraordinário da arrecadação de impostos para liberar mais estímulos para impulsionar o avanço da atividade econômica. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço para a população quitar dívidas. Segundo Guedes, o governo estuda várias iniciativas que devem ajudar a economia a crescer. Medidas que auxiliam as pessoas sem recursos e que estão passando por dificuldades momentâneas. Paulo Guedes também afirmou que o governo pode reduzir novamente, antes do fim deste ano, o imposto de importação. Em novembro do ano passado, o governo anunciou a redução em 10% das tarifas de importação de cerca de 87% dos itens sujeitos ao imposto. Além disso, Guedes defendeu que medidas já aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a reforma do imposto de renda e a proposta que cria programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens, sejam retomadas. Acontece nesta noite a cerimônia de posse no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão ser empossados como presidente e vice do TSE. O ministro Edson Fachin toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma ocasião, o ministro Alexandre de Moraes vai ser empossado vice-presidente. Por razões de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia vai ter formato virtual e não vai ter convidados em plenário. A cerimônia também marca a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que está à frente do TSE desde maio de 2020. Fachin e Moraes foram eleitos para os cargos por meio de votação em urna eletrônica no dia 17 de dezembro do ano passado. Durante a cerimônia, o ministro Edson Fachin deve ir à tribuna para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Em seguida, já na condição de presidente do TSE, Fachin dará posse ao ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente da Corte.
Fachin vai conduzir o TSE até 17 de agosto deste ano, quando completa o segundo biênio como integrante efetivo do tribunal. Nestes 6 meses, a gestão dará continuidade ao processo de preparação das eleições. Entre os eventos de preparação das eleições deste ano, o TSE também já promoveu o teste público de segurança em novembro do ano passado e aprovou em dezembro todas as resoluções referentes ao pleito. A ONU e a maioria dos países membros do Conselho de Segurança condenaram a decisão da Rússia de reconhecer a independência das repúblicas separatistas na Ucrânia e de enviar tropas às regiões. A Ucrânia pediu à Rússia para anular a decisão. A secretária-geral adjunta da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, lamentou e disse que as próximas horas serão críticas e que um risco de um grande conflito é real. E ainda falando sobre a tensão lá na Ucrânia, essa tensão só aumentou nas últimas horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu após a Rússia reconhecer regiões separatistas e ordenar a entrada de tropas para apoiar a sua independência. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violação da soberania e integridade territorial de seu país. A afirmação foi feita depois de o presidente russo Vladimir Putin ordenar que seu exército entre nos territórios separatistas no leste da Ucrânia após ter reconhecido sua independência. A Ucrânia qualifica inequivocamente as recentes ações da Federação Russa como uma violação da soberania e integridade territorial de nosso Estado. Toda a responsabilidade em relação a essas decisões cabe à liderança política da Rússia. O reconhecimento da independência dos distritos ocupados de Donetsk e as regiões de Lugansk pode significar a retirada unilateral da Rússia dos acordos de Minsk. Os Estados Unidos adotaram uma postura cautelosa diante da ordem do presidente russo. O presidente americano Joe Biden impôs sanções aos 2 territórios controlados por pró-russos na região ucraniana de Donbass. Mas um funcionário do alto escalão americano não quis chamar de invasão a ordem de Putin de enviar tropas às 2 regiões separatistas. Moscou reconheceu nesta segunda-feira a independência de Donetsk e Lugansk. Ambas estão no leste da Ucrânia e fora do controle de Kiev desde 2014. Vamos agora amenizar um pouco o noticiário e falar de futebol. Começa logo mais a segunda fase da Copa Libertadores da América, edição 2022. E teremos representantes brasileiros nesta etapa da competição. O Fluminense estreia fora de casa na Liberta às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, contra o Milionários da Colômbia. E amanhã será a vez do América Mineiro, que encara o Guarani do Paraguai no estádio de Independência, em Belo Horizonte, às 7h15 da noite. Os duelos são de ida e volta e classificam para a terceira fase, a última que antecede os grupos da Libertadores. E hoje também é dia de rodada da Liga dos Campeões da Europa, pela fase de oitavas de final. Daqui a pouco, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, o atual campeão europeu e do mundo, o Chelsea, enfrenta uma das surpresas da competição, o Lille da França. E no mesmo horário, na Espanha, jogam Villarreal e Juventus da Itália. Amanhã também, às 5 da tarde, tem duelo em Lisboa entre Benfica e Ajax da Holanda. E em Madrid, o Atlético encara os ingleses do Manchester United, o time de Cristiano Ronaldo. E essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Desejo um ótimo dia para você, um grande abraço e até a próxima.